noite. A FAESA promove, de 19 a 21 de outubro, a 4ª Jornada Científica. O estudo de plantas medicinais será um dos assuntos abordados no evento. Mídia hoje conversa com a coordenadora do Núcleo de Estudos de Plantas Medicinais, NUPLAN, Henriqueta Tereza do Sacramento, e o agrônomo Geneilcemar dos Santos Ferreira. Boa noite, professora Henriqueta. Boa noite. Boa noite, Geneilcemar. Posso chamar de Genê? Pode, fique à vontade. Assim, assim que todos me conhecem na cidade mesmo. Genê, o que é fitoterapia? Fitoterapia parte de um binômio. Fito significa planta e terapia, tratamento. E é um resgate de uma cultura milenar que vem se perdendo, né, com o tempo. E está sendo resgatado hoje de uma maneira muito, até contundente, o uso das plantas medicinais no tratamento de determinadas doenças. Doenças essas que a doutora Henriqueta pode falar melhor. Porque existe um grande erro que as pessoas cometem até na cidade, é de achar que você trabalha com planta e que você vai falar dos tratamentos. Não seria bem assim. O tratamento, de uma maneira geral, ele é função dos profissionais da área de saúde. Enquanto agrônomo, a gente tem que trabalhar as plantas e o tratamento das plantas, como médicos de plantas e não de pessoas. Sim. Professora, a prática da fitoterapia é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina? Desde 1982 que houve a aceitação já da discussão da homeopatia e os médicos também tentaram incluir a fitoterapia. Em 1988, então, o Conselho Federal de Medicina reconhece que o médico pode exercer a função de prescrição de medicamentos à base de plantas, no caso, os medicamentos fitoterápicos. Agora, professora Henriqueta, qual é a relação existente entre fitoterapia e homeopatia? A homeopatia e a fitoterapia, elas são tidas como práticas, digamos, não convencionais, tratamentos complementares, especialidades complementares. A homeopatia é uma ciência bem mais, digamos assim, mais jovem do que a fitoterapia. Como o Genê falou, a fitoterapia ela é mais antiga, era usada popularmente antes de existir a medicina oficial. As mulheres, as parteiras, os curandeiros, todos tratavam porque não existiam outros medicamentos. Então, você usa apenas os extratos vegetais, de uma forma, digamos assim, você utiliza os extratos brutos, né? Então você faz o chá, o xarope, uma tintura, um comprimido com extrato seco, padronizado, de princípios ativos. Então ali existem substâncias químicas naturais. Na homeopatia, ela é uma ciência também muito interessante, mas o medicamento homeopático ele é preparado totalmente diferente do medicamento fitoterápico. A base da homeopatia é o tratamento a partir de experiências daquelas substâncias que você prepara em pessoas sadias, testando essa substância, experimentando, causando nessas pessoas uma doença medicamentosa, digamos, sintomas de alguma coisa que você usou diferente do que o seu corpo não conhece. A partir desse uso, desse experimento, então, nós teremos sintomas. E esses sintomas provocados por essas substâncias são registrados e são analisados por um comitê. Esse comitê, após tudo isso, nomeia aquela substância como medicamento homeopático. E ele, então, faz parte da farmácia homeopática, da farmacopeia homeopática, melhor dizendo. Perfeitamente. E aí, esse medicamento vai tratar pessoas que têm os mesmos sintomas de doenças como as pessoas que experimentaram aquela substância. Então, é a ciência da experimentação no homem sadio, onde eu vou usar aqueles medicamentos testados em pessoas sadias que provocaram sintomas em pessoas que têm doenças com aquelas sintomatologias semelhantes. Um exemplo da homeopatia, da diferença, é que na homeopatia também os medicamentos eles sofrem um processo de diluição e de dinamização. Quer dizer, há um preparo totalmente diferente. O chá, eu misturo a água com a planta, no caso, água quente com a planta. No caso da homeopatia, a base é a tintura. Eu parto sempre da tintura mãe. E eu diluo os medicamentos, produzo nele um efeito energético, que também nós não temos isso na fitoterapia, né? O produto na fitoterapia, ele tem a energia natural de um produto vegetal,
Na homeopatia, eu posso obter essa energia a partir desse preparo de substâncias da natureza. Então, eu posso fazer um medicamento homeopático à base de mercúrio, posso fazer um medicamento homeopático à base de uma secreção de um animal e posso também fazer a partir de uma tintura mãe de uma planta. Então, ele vem das 3 fontes da natureza, também é uma outra diferença. Né? Perfeito. Não só das plantas. O que muita gente confunde. Eu acho que essa pergunta foi ótima porque muitas pessoas ainda consideram as 2 terapias como idênticas. Né? Agora nós vamos assistir algumas imagens que fizemos no dia 4 de outubro, aqui no Horto da FAESA. Diretor, só as imagens aí. Alunos do 7º período do curso de enfermagem da FAESA inaugura a área de plantas medicinais no Horto da própria faculdade. A atividade faz parte do projeto Cultivando Saúde na Grande Vitória, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos de Plantas Medicinais. E a gente está fazendo essa horta comunitária, no caso, mas para atender a população de São Pedro, que é uma população carente e que não tem recursos para comprar medicamento. E, no caso, essas plantas medicinais, no caso, elas vão ser usadas para fazer chá, fazer elixir, para tratar as patologias que mais prevalentes no bairro, São Pedro, no caso. Professora Henriqueta, quando foi criado o Núcleo de Estudos de Plantas Medicinais aqui da FAESA, o NUPLAN? O núcleo foi criado ano passado, no simpósio, no primeiro simpósio de plantas medicinais. Nós sentimos necessidade de estruturarmos aqui dentro da faculdade um espaço para que os alunos pudessem participar, né? Que a comunidade também pudesse participar, já que há um interesse muito grande tanto dos alunos quanto dos profissionais, né? Que atuam dentro da faculdade e também na comunidade em torno da faculdade. E a gente achou que a gente poderia, né, a partir de um núcleo, começar a discutir projetos, desenvolver projetos voltados para a questão de plantas medicinais. Iniciamos com os projetos de extensão, né, e pretendemos chegar aos projetos de pesquisa. Eu vejo que a senhora trouxe aqui um folder, né, do Simplan. Esse é o segundo. Você quer falar alguma coisa sobre isso agora? Quero, obrigada. Então pode falar. O segundo simpósio, pode mostrar? Pode mostrar. Essa câmera aqui. Segundo simpósio de plantas medicinais, ele é uma continuação do primeiro. Nesse segundo simpósio, nós vamos já estar mostrando, apresentando uma produção dos alunos desses projetos, trazendo para cá uma discussão com relação às pesquisas de plantas medicinais, né, onde essas pesquisas são já realizadas em outras instituições, então nós vamos estar trazendo professores, pesquisadores, doutores de outras instituições, para falar aqui para os nossos alunos. Vamos estar discutindo também a questão do risco do consumo de ervas medicinais e o consumo de plantas tóxicas, né? O risco da intoxicação das plantas medicinais e de outras plantas que são, às vezes, utilizadas até como brincadeira por crianças e que podem provocar intoxicações. Também vamos estar discutindo os projetos nas áreas da comunidade, discutindo o aproveitamento dos espaços que as pessoas têm nas casas para o cultivo de plantas medicinais, melhoria da qualidade de vida. Vamos estar falando dessa importância do resgate do conhecimento popular e o conhecimento científico, né, fazendo uma integração desses 2 saberes. Teremos professores da Universidade daqui da FAESA, da Faculdade da FAESA e da Universidade Federal do Espírito Santo, né, e da Secretaria Estadual de Saúde, do Hospital Infantil, a professora Soni, né, professora Marciene e o professor Genê, né, e os acadêmicos também vão poder apresentar os trabalhos, as pesquisas que eles já vêm fazendo através de uma amostra de trabalhos científicos, fazendo parte dessa semana científica, né, da jornada científica também. Ele vai estar dentro da jornada científica? O Simplan, ele faz parte, né, do evento científico dentro da jornada científica. A jornada começa dia 19 e o Simplan começa dia 21, fazendo parte dessa semana. Aí o Simplan vai do dia 21 ao... Do dia 21 ao dia 22. Dia 21, né? 22. São 2 dias, 21 e 22. As pessoas que estiverem interessadas em conhecer todo o programa podem buscar o site da FAESA, www.faesa.br, informações pelo telefone da extensão 21 22 45 87. 21 22 45 87. Agora, Genê,
como e quando surgiu o projeto Cultivando Saúde na Grande Vitória? O projeto Cultivando Saúde já tem um tempo que ele foi pensado, mas mais importante do que quando é o porquê ele foi pensado. Existe uma demanda nos bairros de Vitória. Vitória é uma cidade que tem uma beleza cênica quase inigualável, né? Muita gente compara Vitória a Mônaco brasileira. E o que acontece é que em determinadas regiões da cidade existe muito acúmulo de lixo, até mesmo nos quintais, nas proximidades. E algumas pessoas desses bairros, durante um período em que teve uma grande... A dengue atingiu a cidade de uma maneira até assoladora, que Vitória bateu recordes no estado de casos, né? Principalmente no verão, né? Exatamente. E esses quintais de algumas casas eram focos potenciais do mosquito. Por quê? Pela a quantidade de PETs, garrafas, sacolas e lixo jogados nesses locais. Vendo essa realidade, a unidade de saúde aqui do bairro Grande Vitória, ela queria alguma coisa que ajudasse a combater esse problema. Então ela nos procurou com essa ideia ainda foi amadurecida um tempo, porque a gente não teria como fazer isso sem essa parceria com a FAESA, sem as pessoas para estarem trabalhando, né? Aí a professora Henriqueta, professora da faculdade aqui, você está falando da gente, enfermagem, você está falando pela Prefeitura de Vitória? Pela Prefeitura de Vitória, foi puxado a princípio por uma coordenadora de unidade de saúde da Grande Vitória. Aí a professora Henriqueta, ela, como professora, fez a proposta ao núcleo de extensão, que montasse um projeto de extensão com essa visão, foi aceito de imediato, aí foi montado um projeto para a região. O projeto já são 3 períodos, que ele já dura, já atingindo 3 bairros, inclusive a gente está vindo agora de um plantio em uma casa. Nesse período a gente já atingiu algo próximo a 40 casas, 40 hortas, ou seja, casas que de certa forma mudou a realidade dos quintais. E o mais interessante do projeto é o seguinte, é porque você começa com a visão de colocar as plantas medicinais, mas você deixa em aberto para que os próprios moradores, eles evoluam nesse plantio. Você vai dando ideias de como ele pode fazer e da planta medicinal ele ele começa a plantar couve, alface, alho, entre outras plantas. E no final, além dele ter aquele benefício para a saúde, ele ainda evita aquela passadinha no mercado tão tradicional, onde ele deixa o dinheiro dele. E normalmente esses bairros aqui são bairros onde as pessoas são mais carentes, né? Que você pega também as duas nuances, tanto pessoas mais carentes como pessoas até classe média. Mas é muito interessante, mesmo para as pessoas de classe média, por quê? Porque você cultivando isso em casa, além de você economizar, você tem a segurança que você está consumindo um produto que não foi usado agrotóxico, a água você sabe que é de boa qualidade, que foi usada, porque você está cuidando daquilo no seu dia a dia. Aquilo passa a fazer parte da sua família. Sem falar na qualidade de vida, né? Claro. Exatamente. Porque às vezes a pessoa vai fazendo isso, ela melhora o estresse, ela diminui o estresse, às vezes depressão, que ela passa a cuidar de uma horta. Às vezes as pessoas estão meio que sem ter o que fazer em casa, né? Então, cuidando do seu próprio jardim, elas têm mais motivação para continuar a vida, né? Que às vezes é tão difícil, né? E pode ser útil para outro vizinho, né? Incentivar as outras pessoas nesse Isso poderia ser consumo. chamado até de uma fitoterapia ocupacional, né? E uma coisa, lembrando que o Genê disse, nesse projeto, o mais interessante é a gente estar vendo os alunos, os acadêmicos de enfermagem. Já tivemos também a participação dos acadêmicos de agronomia durante um período. Então, os alunos que participam são alunos São do curso alunos de enfermagem, do curso de enfermagem e de agronomia. e participaram a primeira fase do projeto, e na segunda também alguns alunos do curso de agronomia participaram. Nesse período agora é que só estão os alunos do acadêmicos de enfermagem. Mas o interessante é ver a alegria dos acadêmicos de enfermagem nessa troca, né, de informação com as pessoas da comunidade, que muitas vezes conhecem mais plantas medicinais do que eles próprios. Eles estão vendo e ouvindo as histórias dessas pessoas, né, e estão estudando também do ponto de vista científico se aquela utilização popular realmente confere com os estudos científicos. Então, eles aprendem também.
eles saem desse projeto já buscando os espaços de conhecimento fora. Tem alunos querendo fazer mestrado nessa área, tem aluno que já implantou um projeto semelhante em outro município de Vitória, agora fazendo estágio no último ano, né, acadêmica de enfermagem. E tudo isso quer dizer, há assim, uma concepção de uma vida melhor, sabe? De um resgate de um conhecimento dos nossos antepassados, valorizando esse resgate, buscando informações seguras, informações científicas importantes, quer dizer, revalorizando e também orientando melhor. Então, os alunos passam a se tornar assim, mais ativos com relação à questão da prevenção de doenças, com isso. Agora, qual é o período mínimo para esses alunos participarem? O período que eles têm que estar estudando aqui na faculdade? Eles fazem parte desse projeto um período, eles ficam um semestre, tá? Então, um período, um semestre. E podem continuar no próximo se eles quiserem, né? Certo. Agora, eles fizeram um levantamento aqui em São Pedro, né, esses alunos. O que foi constatado nesse levantamento? Eles vão estar apresentando esses resultados no simpósio, inclusive. Nesse levantamento, o que eles constataram? Que 90% das pessoas que eles entrevistaram, que eram pessoas que tinham espaço para cultivar plantas nos seus quintais, utilizam muitas plantas medicinais, já tinham muito conhecimento. Dessas plantas, a maioria das plantas que eles usam são plantas para tratamento de doenças do sistema respiratório. Então, tosse, resfriado, gripe, bronquite, né? É o guaco, é o poejo, é o manjericão, é a hortelã, o saião. Depois são as doenças, são problemas, sintomas do aparelho digestivo e também problemas do estresse, plantas calmantes. Aí entra capim-cidreira, erva-cidreira, né, como chave, e para problemas digestivos, carqueja, boldo, hortelã, né? São plantas facilmente cultivadas, né? O que eles observaram também é que grande parte da população entrevistada não conhece planta tóxica, não citou, nós fizemos essa pergunta, conhece alguma planta tóxica, alguma planta que causa efeito colateral? Então as pessoas não citaram, só citaram mesmo plantas altamente venenosas, como Comigo Ninguém Pode e tal. Duas plantas, Comigo Ninguém Pode e Tinhorão, e aquela outrazinha, espinhozinho, tem o nome, agora eu esqueci. Mas assim, planta causa alguma intoxicação? Planta medicinal causa alguma intoxicação? A maioria diz que não conhece. E algumas plantas causam realmente intoxicação. Outro fator importante foi que nessa comunidade, nós não vimos assim grande uso de plantas para doenças crônicas, para doenças graves. Raramente as pessoas citaram plantas para tratamento do câncer, plantas para tratamento de hipertensão, diabetes. Eles usam realmente para as doenças mais simples, aquelas doenças que muitas vezes com cuidado em casa você não vai precisar de procurar um serviço de saúde. Mídia agora faz um pequeno intervalo, voltamos logo em seguida. Mídia hoje conversa sobre plantas medicinais.
Com a gente, a coordenadora do Núcleo de Estudos de Plantas Medicinais no PLAN, Henriqueta Tereza do Sacramento, e o agrônomo Geneio Simar dos Santos Ferreira. Genê, voltando ao assunto que nós estávamos falando no bloco anterior, sobre o projeto Cultivando Saúde, qual é o relacionamento que os moradores próximos aqui à faculdade têm com esse projeto? Olha, eles aderiram de uma maneira muito interessante a esse projeto, porque eles cobram da gente, quando a gente está no bairro, se eles têm algum problema nas plantas deles, a gente tem que passar na casa para ver, e a gente acompanha, porque senão o projeto se perde. Se não tivesse essa adesão dos moradores, não existiria o projeto. E é a relação que existe deles com os profissionais de saúde e com os alunos da FAESA, né? Às vezes até presentes para as pessoas eles dão, é muito interessante, porque é uma busca. Muitas coisas eles não conheciam e muitas coisas eles conheciam às vezes com o uso até errado, a forma de plantio errado, uma visão imediatista que as pessoas têm quanto a cultivo de plantas. E quando a gente passa isso para eles, eles ficam extremamente felizes, né? E estão sempre buscando melhorar, sempre buscando fazer as coisas da maneira mais correta possível. E a felicidade que eles têm quando a gente chega no bairro é qualquer coisa que já é gratificante, já vale o projeto por isso. Professora, de que forma que o conhecimento popular contribui para esse projeto? Olha, sem o conhecimento popular não existiria nada, né? Nenhum trabalho com planta, todo trabalho com planta medicinal envolve esse conhecimento popular, porque isso faz parte da nossa história, é cultural, histórico, político, social no nosso país, né? Nós temos a maior capacidade de produção de medicamentos à base de plantas para atender a todas as doenças. Mas a população, sem esse conhecimento da população, nenhuma pesquisa se realizaria, porque a partir desse conhecimento popular é que os pesquisadores levam para os laboratórios os estudos e que chegam até a gente as informações que a gente devolve para essa comunidade, né? Desaconselhando as práticas inúteis e aconselhando, incentivando o uso daquelas plantas que confirmaram a sua eficácia a partir desses estudos. Genê, no contato que vocês têm tido com os moradores, vocês têm percebido se eles utilizam as plantas de forma correta? Olha, os levantamentos que foram feitos, existe uma grande gama, que existe mais ou menos, seria uma apostilinha de uso correto, né? Muita gente faz uso correto, outras não. Daí a necessidade do projeto não só está incentivando o plantio das plantas medicinais, mas também de estar fazendo, de certa forma, esse alinhamento. E isso é feito através de oficinas, onde são preparados os chás, os xaropes, os óleos, as cocadinhas, que a Henriqueta é mestre nisso, né? Uma mestre cuca dos remédios. E é feito esse alinhamento com a população. E o interessante é que às vezes parece que você vai romper com as tradições daquelas famílias, e no entanto, eles param, pensam, e como aconteceu outro dia, a mulher tomou um xarope e virou e falou assim: nossa, olha que cheiro gostoso que ficou, como está gostoso. A partir daquele momento, com certeza, ela vai buscar fazer da maneira correta. A tradição que você disse é por quê? A tradição Lembrando, dela. Né? Tradição por quê? No chá, né, que nós discutimos lá, o melhor preparo do xarope, eu acho que é assim, eu dando a minha opinião. E porque as pessoas fazem o xarope com as ervas aromáticas, né, com aromas, como ele falou, delícia, mas elas cozinham, às vezes, aquela calda de açúcar com as folhas por meia hora até aquela calda engrossar. E com isso, você perde mais de 50% da atividade terapêutica, do aroma, deixa de ficar tão gostoso, às vezes ele fica até amargo, até ruim. Então, como a gente fez a calda primeiro, né, rompeu com essa tradição, porque eles faziam de um jeito. E a gente chegou explicando do jeito que era melhor para obter o melhor resultado e ficar mais gostoso. Então, quando a gente está falando, olha, o meu modo de fazer é assim, que eu li, fiz um curso, aprendi e tal, eles olham para a gente assim meio que, mas como? Vem essa mulher agora, depois de 30 anos que a minha mãe me ensinou assim, agora, né, quer dizer, nós estamos renovando alguma coisa nessa tradição, não manipulando a tradição, mas reciclando, né, essa informação e
e tentando fazer com que eles aproveitem o máximo, né, o resultado terapêutico daquele produto caseiro, né? E se você migrar para a área da agronomia, tem um porquê. Porque quando você coloca uma planta, vai fazer um chá e coloca em água fervendo e deixa ferver, a temperatura de ebulição da água ela é 100 graus. Nos processos de secagem, uma planta não pode ser secada com a temperatura acima de 35 ou 40 graus, porque a partir desse estágio, ela perde os óleos, os fitofármacos de uma maneira geral. Ah, sim. Agora, professor, o uso inadequado das plantas medicinais pode causar danos à saúde? Pode. E essa questão do uso inadequado, de vez em quando ocorre telefonemas para o meu celular do centro, do Toxem, né? Do Centro de Intoxicações do Estado, do Espírito Santo, porque as pessoas às vezes chegam lá que tomaram algum chá e tiveram algum efeito indesejável. Então aquela história, o que é natural não faz mal, não é bem assim. Então às vezes o uso inadequado não é nem da planta, e sim da dose ou da interação. Às vezes a pessoa está tomando uma medicação para o diabetes, está tomando um medicamento prescrito pelo médico, mas ela também ouviu dizer que o chá de folha de jamelão também abaixa a glicose. Então, o que ela faz? Ela soma a ação daquele medicamento com o chá. Então, isso pode haver uma queda muito brusca da glicose e a pessoa tem um agravo, desmaiar, ou ter uma tontura, ou ter que chegar até um pronto-socorro. E ela desconhece que não pode fazer dessa forma. Então, assim, o uso inadequado muitas vezes é por um desconhecimento, né? A gente nota isso. E outras vezes, assim, é aquela boataria, a babosa cura o câncer. Então, houve uma crença muito grande assim, mas qual tipo de câncer que a babosa cura? Quais os tipos de câncer, quais os tipos de tumores que foram testados com o extrato da babosa e que realmente as células responderam? E qual foi a dose que a pessoa fez uso? Qual era o tipo de câncer? Então, esse uso indevido, né, inadequado da babosa para todos os tipos de câncer, deixando de fazer uso do tratamento convencional, é um uso inadequado. Interessante que, eu estou dando esses exemplos, mas nesses levantamentos, essas plantas foram muito pouco citadas por essa comunidade, certo? Então, assim, o uso inadequado muitas vezes é por pessoas que têm até acesso demais, sabe? Que compram vários livros escritos por leigos, os livros às vezes perigosos, né? Propagandas, enfim, e que são vendidos assim na internet e tal, e que depois a gente observando, a gente vê que às vezes esse uso inadequado é por quê? Porque ela buscou informação e está usando inadequadamente porque alguém disse, né? Alguém que de repente ela confia, né? Então é um problema que a gente está vivendo, a gente está trabalhando com isso, nós estamos tentando reeducar também quanto a isso, né? Agora, quais são as plantas medicinais mais utilizadas pelas pessoas? E aproveita e mostra essas plantas que você trouxe aqui, professor. A gente trouxe para colocar lá no Jardim de Plantas Medicinais, né? Algumas mudas. De lá para cá, né? A gente tem primeiro o manjericão. Esse aqui é o manjericão menor, né? O roxo, que existe o manjericão com folhas maiores. Esse é uma das espécies de manjericão. Esse manjericão pode ser usado tanto na culinária, para o tempero, né, das carnes, para se colocar na pizza, né, age como um estimulante da digestão. Então, ele alivia, né, os problemas das consequências do uso excessivo de carboidratos, massas, por isso que ele é usado na pizza, no macarrão, né. O manjericão, o branco, o roxo pode ser usado da mesma forma. Esse aqui é o mais roxinho. A segunda plantinha é o alecrim. Esse é o alecrim chamado de Rosmarinus officinalis, que tem outros alecrins, mas esse é aquele alecrim da horta, que também pode ser usado tanto em culinária quanto como medicinal. Na culinária, ele tem também essa função de melhorar a digestão, então temperos de carnes mais fortes, como carne de cabrito, né, pato, enfim. E o alecrim, ele pode ser utilizado também como um antioxidante. Então, a gente usando o alecrim, o chá de alecrim, ele age assim para pessoas que estão com a mente cansada, que utilizam muito a leitura, ficam 4, 5 horas estudando, né? Então, o chá de alecrim revigora.
Melhora também os processos assim de pessoas que têm tendência a varizes, processos varicosos, hemorroidas, né? Atua fortalecendo a parede desses vasos, evitando a formação de varizes. E a arruda, que ela age, digamos assim, mais como preventivo dos problemas como é que fala? Dos piolhos, né, das cabeças dos meninos nas escolas. A gente orienta a fazer um chá das folhas e fazer o banho na cabeça do menino na última enxaguada, né? Enxaguar com o chá da arruda para que a criança use antes de ir para a escola, que é um lugar onde se pega mais piolho, né? E age como um inseticida também. Ele é um repelente, né? E um pouco inseticida natural. Tem um cheiro bem forte, né? Tem um cheiro bem forte. Além disso, a arruda também é usada para cólicas menstruais. Mas há que se ter muito cuidado, porque a dose tem que ser muito controlada. A gente recomenda mais para o uso externo, né? Embora tem gente que use também para problemas menstruais, cólicas menstruais. Mas uma xícara só, a cólica já alivia, né? Porque ela é abortiva também. Então a pessoa tem que tomar cuidado se ela não quer perder o bebê, se ela está com suspeita de que está grávida, deve tomar cuidado, tomar o chá de arruda. Outras plantas citadas, como você perguntou nesse levantamento, foram a erva cidreira e o capim cidreira como calmantes, né? A hortelã, que é usado como um expectorante para gripe, para tosse, o poejo, né? A camomila, também a aça-peixe, que é uma planta expectorante, cana de macaco, cana do brejo, que o pessoal usa também por aqui. Alfavaca também foi citada. A cana de macaco é utilizada para quê? Como diurética. Né? A alfavaca para gripes, resfriados também como expectorante. E o boldo, né? O boldo também é muito conhecido para esses problemas estomacais, de ressaca alcoólica, né? Má digestão. Agora, Genê, existem tabus em relação à utilização dos medicamentos fitoterápicos? Quem poderia responder melhor essa pergunta seria a Henriqueta, né? Mas eu acho que por parte de determinados profissionais de saúde, eles não aceitam como um tratamento medicinal. A Henriqueta pode falar melhor sobre isso, Henriqueta. Poderia falar melhor sobre isso, Henriqueta, então? Os tabus existem realmente, aquela coisa de que existem tanto dos dois lados, né? Por exemplo, é natural, então eu vou tomar à vontade, né? Eu posso, não tem problema, né? Ou é perigoso demais, isso aí eu não quero tomar, é ruim, Deus me livre tomar um chá, isso é horrível, não gosto, né? E tem também a questão do preconceito, né? Assim, por parte de alguns profissionais, principalmente aqueles que não acreditam ou relacionam a questão da fitoterapia com curandeirismo, né? Mas isso já vem mudando muito. A prova disso é que eu coordeno um programa de fitoterapia no município de Vitória e lá cerca de 75 médicos prescrevem os medicamentos fitoterápicos produzidos, né? De uma forma assim padronizada dentro do serviço de saúde, sob a forma de tinturas. Né? Os medicamentos são aceitados muito bem, né? As pessoas normalmente... a comunidade aceita e os médicos também têm acreditado, têm se voltado para estudar, querem fazer estudos, cursos, enfim. Então, assim, as coisas estão mudando, graças a Deus, acho que a gente está progredindo. Agora, você falou que os médicos prescrevem esses medicamentos, e onde que as pessoas conseguem? No município de Vitória, as plantas que nós temos, incentivado a produção, o cultivo e tudo, a gente tem um lugar que é um viveiro de plantas medicinais que fica localizado no Horto de Taboazeiro, no Horto Municipal, um parque municipal, dentro do Parque Municipal de Taboazeiro. Essas mudas, inclusive, que nós trouxemos para o nosso horto aqui, vieram de lá. Em Vitória, além disso, agora nós estamos criando o nosso horto aqui, né, que também é um espaço de produção de mudas para fornecimento à comunidade aqui no entorno. E os medicamentos que os médicos prescrevem são produzidos no laboratório de manipulação da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória.
Então, lá, a população que é atendida na rede municipal, nas unidades onde existem esses médicos que já fizeram curso e que passam a prescrever, a população recebe a partir da dispensação do farmacêutico na farmácia. Agora, Genê, todas as plantas podem ser preparadas como chá, na forma de De chá? uma maneira geral, sim. As plantas utilizadas nessas doenças mais simples, sim. O que acontece às vezes é que quando você vai usar determinadas partes das plantas, você muda a forma de extrair esse princípio ativo. Por exemplo, se você vai usar uma casca de uma planta, aí você vai ter que ferver para ela liberar esse princípio ativo, né? O boldo, por exemplo, muita gente usa ele macerado só, toma aquele sumo mesmo para potencializar o efeito, né? Que é quando a coisa está brava mesmo. Mas de uma maneira geral, as plantas são usadas como chás. Fácil também os xaropes, né? Que usam outro veículo, um veículo doce para a ingestão desse medicamento, mas normalmente isso aí é usado para crianças porque pelo aquele gosto ruim dos chás, né? Aí então eu coloco esse veículo doce para ela ter o atrativo a tomar o medicamento. Ah, sim. Bem, mídia agora vai fazer mais um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Mídia hoje conversa sobre plantas medicinais. Com a gente, a coordenadora do Núcleo de Estudos de Plantas Medicinais, no PLAN, Henriqueta Tereza do Sacramento, e o agrônomo Geneil Semar dos Santos Ferreira. Professora Henriqueta, nós estávamos conversando no bloco anterior, inclusive quando você estava mostrando as plantas, você falou que o arruda é preventivo para piolho e o alecrim é antioxidante, né? Então as plantas medicinais podem ser utilizadas como preventivas? Sem dúvida, Bernardo. As plantas medicinais, elas, na realidade, assim, dentro da nossa cozinha, né, no dia a dia, a gente pode utilizar de alguns recursos dos temperos, do alho, por exemplo, né? Que a gente não come sem o alho, a gente tempera, né, a salada. O alho é uma planta medicinal? O alho é uma excelente planta medicinal. E ele é meio que ignorado, né, como medicamento. Alguns por causa do tabu do cheiro, a pessoa ficar com mau hálito se mastigar o alho. Mas quem suporta o alho como medicamento deve fazer uso do alho, né? Para prevenção, por exemplo, de gripes e resfriados, se você ao sair de casa, está vendo que o tempo está ventando, está úmido, está assim, com cara que vai fazer frio e que você é sensível ao frio. Então, o alho fortalece a sua imunidade, prevenindo as gripes e os resfriados. Então, como você vai fazer? Soca um dentinho de alho, mistura no leite morno, no café morno, né? E toma aquele óleo do alho, pode até
ele socado, você triturar na boca e engolir. Não deve engolir ele inteiro, tem que mastigar e triturar ou socá-lo primeiro. Se a pessoa tem tendência a problemas de aterosclerose, colesterol um pouco alto, né, tem riscos de fazer problemas de obstrução das artérias, né? O alho previne a formação daqueles trombos, previne a formação de obstruções arteriais. Então, como que a pessoa tem que usar? 3 dentes de alho por dia e comunicar ao médico. Por quê? Porque ele age como um antiagregante plaquetário, impedindo que aquelas células sanguíneas formem aquelas placas dentro das artérias, né? Também ele melhora a imunidade até para o câncer, né? Já tem estudos comprovando isso, que as pessoas que consomem bastante alho na alimentação. Um erro é que a gente coloca o alho na panela e deixa chegar a 100 graus, como o Genê falou, e aí você perde a ação, por exemplo, antibacteriana dele, aquela que mata a bactéria, que mata os vírus. Quando você aquece, você perde esse poder. Então, grande parte da perda é por conta que a gente coloca no calor. Então, ninguém deve fazer xarope de alho, como a gente vê a pessoa, estou gripado, vou fazer um xarope de alho. Vai fazer um xarope, mas na hora que tiver tudo quente, você coloca o alho ali dentro e não ferve mais. Então, deve ferver o alho. O alho também, externamente, pode ser utilizado em abscessos, furúnculos. Você soca, faz monta uma gazezinha, coloca o alho entre aquelas 2 películas de gaze e coloca sobre a ferida, né? Se tiver um abscesso, um furúnculo, vai vira furo rapidamente, que ele aquece, faz uma vasodilatação ali em volta, né? Dá aquela sensação de calor e é como se você estivesse colocando uma compressa quente. Além do que ele tem ação germicida, bactericida. Também. Ele cru mesmo, só tirar a casca, amassar? Socar e fazer uma pasta de alho, né? Que é muito usado o pão de alho nos churrascos, né? Mas aquele pão que você colocou para assar daquele jeito já não tem aquela função medicinal, é mais aromática, gostosa e tal. Mas o alho não pode então ser aquecido, fervido, como as pessoas às vezes usam. E ajuda também muito proteção do aparelho respiratório. Quem tem gripes, resfriados, tosses, né? A gente fala, outra planta também que a gente tem em casa é a cebola, né? Cebola, quando a pessoa está com a rinite, coriza, né? A cebola ajuda a reduzir aquela coriza, os espirros, né? Fazendo um chá daquelas rodelas de cebola, né? Uma calda daquilo com açúcar, a pessoa vai tomando, se puder usar açúcar, evidentemente. A salsa, né? A salsa e o coentro tem uma ação antiespasmódica, ajudam nas cólicas, a combater as cólicas intestinais, pessoas que têm gases intestinais, cólicas, né? Às vezes se depara com um mal-estar desse 11 horas da noite, não tem outro medicamento em casa, mas quem sabe não tem um pezinho lá no jardim ou tem umas folhinhas guardadas na geladeira, né? Então, as plantas aromáticas, algumas são medicinais, essas a gente citou. E as plantas ajudam a prevenir muito mesmo a questão da nossa vitalidade, da nossa capacidade de responder, o nosso próprio organismo responder, né, digamos, a um agravo. E às vezes a gente pensa, eu estou com dor de cabeça, vou logo tomar um analgésico. E a gente vê que muitas dores se tornam crônicas, porque a pessoa vai fazendo uso cada vez mais de um número maior de comprimidos dia, e fica uma coisa insuportável, trocando de comprimidos, enfim. E se a pessoa tem uma dor de cabeça, usando às vezes um chá, que é bom para dor de cabeça, se for uma dor de cabeça tensional, se for um quadro que você já conhece, que é aquele quase enxaqueca, né? Então pode fazer uso das flores do tanaceto, o crisântemo partênio, que é uma planta que aqui também é chamada de artemisia de jardim, que dá uma flor branca, parecida com a camomila. Então, o chá dessas flores ajuda muito a tirar a dor de cabeça das enxaquecas. O próprio boldo é bom para isso, a carqueja, né? Então, assim, previne, no caso, o aumento daquela dor e previne o uso de drogas mais complexas, mais sintéticas, né? Que podem causar alguns efeitos colaterais também. Agora, Genê, quais são os cuidados que se deve ter com relação ao local de plantio das plantas medicinais? O cultivo de plantas medicinais, ele é um pouquinho diferente
dos demais cultivos, até pela função, pelo uso que vai ser dado. E a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que em cultivos de plantas medicinais você não deve usar agrotóxico de espécie alguma, certo? Então, quando você vai fazer um programa de adubação, a adubação ela sempre tem que ser orgânica, através do esterco bovino, esterco de aves, né, humus de minhoca, entre outros que você acha no mercado. E você deve ter que tomar cuidado também com a limpeza do local onde vai ser cultivado. A presença de animais é um fator que deve ser evitado. Por quê? Porque eles fazem fezes, eles fazem xixi, e isso pode ser usado como contaminante para as plantas. A qualidade da água ela é muito importante, porque a água de ambiente salino, normalmente ela vai provocar uma acidez no solo e dificultar o crescimento dessas plantas. O sombreamento é um outro fator importante, porque as plantas sombreadas, elas têm uma tendência a elas crescerem muito e emitirem poucas folhas, né? É o que em agronomia é conhecido como estiolamento. Por exemplo, você pega um boldo, ele vai ficar com uma distância de um nó ao outro extremamente grande. Então vai ser uma planta grande, sem folhas, sem contar que no metabolismo da planta, a formação do princípio ativo dos óleos e de outros princípios ativos passa por essa obtenção de sol, de um período mínimo que se faz necessário. E cada planta tem uma realidade, certo? Então você não deve considerar toda planta como fazer uma receita de bolo para todas. Não, o alecrim, por exemplo, que apareceu aqui com a doutora falando, ele é uma planta que ele já tem uma certa restrição a um solo muito adubado. É uma planta que já vai bem num solo mais seco, não precisa ser um solo rico, diferentemente do manjericão que está ao lado dele, que já é uma planta exigente. De uma maneira geral, as plantas medicinais elas não passaram por melhoramento genético, então elas são plantas mais rústicas. Então elas vão bem em solos, diferentemente das plantas cultivadas, como alface, couve, que foram plantas melhoradas. Porque é normal você ver, às vezes em terreno no meio da pedra, você acha determinadas plantas, como a gente já viu casos na própria região do Saião, em cima de uma pedra, lugar sem terra nenhuma. Só com os resíduos que caíram de árvores, ali ele brotou e está ali. E um dos grandes problemas que existem aqui, que a gente vê quando você vai trabalhar com horta urbana, porque o produtor rural, ele já vem com esse conhecimento antigo de como cultivar, então ele conhece, mesmo que não seja ao pé da risca, saber que um espaçamento tem que ser 70, 50, ele tem na cabeça dele um espaçamento médio que ele planta. E aqui na cidade, mesmo porque as pessoas os espaços são pequenos, existe uma situação que a gente poderia até dizer o imediatismo, de querer ver o espaço todo fechado, já tomado pelo verde das plantas. Então eles plantam uma planta coladinha na outra. Eles não estão levando em consideração que com o passar do tempo as plantas vão crescer. Aí, ou seja, ele vai ter com a concorrência pelos alimentos das plantas, os nutrientes minerais. Normalmente esses solos já são pobres nesses nutrientes. Então já vai ter uma concorrência. Uma planta que for mais agressiva, ela vai inibir o crescimento da outra. Quando ela inibir o crescimento, ela crescendo mais, ela vai sombrear essa outra planta e essa planta está fadada a morrer, né? E uma coisa interessante também é que as pessoas, elas acham que pelo simples fato de não morarem num sítio ou de não terem um quintal, elas não podem ter plantas. E existem vários fatores, vários materiais que podem ser usados para cultivo, né? Essas plantas chegam até que tamanho, em média? Depende, você pode partir de uma aroeira de 20 metros, aroeira não, de um jacarandá de 20 metros, até um poejo que é rasteiro, depende da planta. No caso aqui das plantas utilizadas pelo projeto Cultivando Saúde, elas variam muito, porque você pega, por exemplo, o sabugueiro, é uma árvore, né? É uma árvore que chega a 5 metros, 6 metros, não é uma árvore na concepção de floresta, daquelas árvores de 20 metros, mas é uma árvore na concepção de cidade. Claro. Você pega, já tem plantas como o açapeixe, que já seria um arbusto, de arbusto a árvore, já 2,5 metros, 3 metros. O boldo já é um arbusto que atinge até 2 metros.
né? Então isso é muito variável, varia de planta a planta e das condições que são oferecidas para elas. Porque se você não dá condições de alimentação, que são o que? Os nutrientes, minerais que ela absorve, se você não dá água e não dá o que é fundamental para uma planta crescer, que é o sol, toda planta precisa de pelo menos 3 a 4 horas de sol diária, preferencialmente no período da manhã. Se você não oferece essas condições, a sua planta não vai ter um desenvolvimento normal. Agora, como é que os moradores das áreas urbanas podem cultivar essas plantas, já que a maioria mora em apartamento? Isso, pensando nisso, nós vamos buscar uma alternativa. Eu sou morador de Vitória, né? Não sou nascido aqui, mas sou morador daqui. E no meu bairro, quase que 100% do bairro é apartamento. E lá tem uma unidade de saúde também, eu sou como funcionário da prefeitura, fomos chamados lá e a gente começou a pensar isso. Aí um belo dia eu estava passando pela Avenida Beira-Mar, olhando aquela maré ali, aí de repente um monte de garrafas de refrigerantes lá boiando. Uma cidade tão bonita quanto como Vitória, né? Aí, pensar uma utilização para isso. Aí nós pensamos, se é uma garrafa de refrigerante de 2 litros, ela tem mais de 20 centímetros de profundidade. E tudo que tem mais de 20 centímetros de profundidade que comporte terra, pode ser utilizado em plantio, porque as raízes não exploram mais que isso. As raízes das plantas pequenas cultivadas, não vamos falar das árvores e dos arbustos. Então, a alternativa para as pessoas que moram em apartamentos seria a utilização desses PETs, cortá-los e utilizá-los como se fosse um vasinho, porque além de ser economicamente viável, é ecologicamente correto, né? A utilização de gavetas de geladeiras quebradas, que de vez em quando você vê uma no lixo, a utilização de vasos, os próprios vasos, as jardineiras que você encontra no mercado, desde que você faça uma proporção na terra, você colocar 3 partes de terra para uma parte de adubo, que pode ser adquirido no comércio ou para as pessoas que têm sítios conseguirem com mais facilidade, fazendo essa proporção e tendo os cuidados diários de regar uma planta, né? Sempre no período da manhã, até as 8 horas da manhã, ou se não no período da tarde, após as 17 horas, porque no período mais quente do dia é quando a planta atinge o máximo de metabolismo dela, de síntese de medicamentos, no caso aqui, falando em plantas medicinais. E se você rega uma planta nesse horário, você vai simular uma condição em que ela vai paralisar o metabolismo. Então ela vai tornar inativa. Ah, sim. Entendeu? Então é totalmente viável as pessoas terem plantas nesses espaços. Desde que utilizem um vasinho, uma jardineira, que pendurem um xaxim. Professora Henriqueta, os medicamentos fitoterápicos têm efeitos colaterais, assim como os remédios alopáticos? Tem, né? Esses efeitos colaterais, às vezes, são confundidos com outros casos. As pessoas às vezes não relatam que tem a ver com a questão. A maioria dos medicamentos naturais, vegetais, não apresentam efeitos colaterais. Mas pessoas sensíveis, às vezes, reclamam, se queixam, né, de alguns efeitos que podem acontecer, principalmente assim, pelo uso excessivo ou indevido, a dose excessiva, né? A gente já constata em relatos mesmo de mães, algumas plantas a gente recomenda, nesse trabalho que a gente vai fazer na comunidade, inclusive a gente vai citar algumas aqui, que a gente pede que grávidas, no primeiro trimestre da gestação, não tome chá nenhum. Tome chá nenhum. Só se alguém expert em planta medicinal recomendar, ou o próprio médico da pessoa, né? O melhor é o médico, consultar o médico antes. Crianças até 1 ano de vida, também as mães precisam tomar muito cuidado, que alguns efeitos colaterais acontecem porque elas acham que a criança pode tomar uma quantidade, quando as mães acham, né, que a criança pode tomar o chá sem fazer a proporção de peso. Porque se um adulto de 60 quilos toma uma xícara, que é 200 ml, uma criança de 6 quilos vai ter que tomar a dose proporcional, né? E aí, quer dizer, que dose é essa? Uma colherzinha de chá. E nem sempre acontece isso.
nem sempre as pessoas fazem esse acompanhamento da dose. Então, às vezes, o efeito colateral pode ser pela dose. Outras plantas, elas podem causar de imediato um efeito indesejável. Exemplo, as plantas laxantes. Então, alguém fala assim, eu ouvi dizer que tem uma planta que é boa para emagrecer, mas a planta não é boa para emagrecer, ela tem um efeito laxante. Então, a pessoa vai tomar para emagrecer porque ela vai causar uma diarreia a noite inteira. Então, no outro dia, ela perdeu todo o líquido do corpo, vai dar 2 quilos mais magra, mas em função da perda de líquidos, né? Então, assim, esses efeitos às vezes acontecem. De todo modo, ninguém vai tomar um chá esperando um efeito indesejável. Ele vai acontecer nessas circunstâncias, como a gente diz, pelo uso exagerado. Algumas pessoas são sensíveis. Então, lembrando, principalmente do poejo, que é uma planta que causa, às vezes, uma certa sonolência em criança. Então, vamos ficar atento ao poejo no caso de crianças. Crianças menores de 2 anos, inclusive, a gente pede para as mães não darem chá de poejo, porque deixa a criança muito sonolenta e isso interfere no desenvolvimento, às vezes na creche, na escola que ela vai participar. E tem mãe que às vezes não desconhece esse risco, então há um risco de sonolência. Risco de diarreia pode acontecer, o guaco, por exemplo, pessoas mais sensíveis podem sentir diarreias, assim, um desconforto, aumento do trânsito intestinal. Perfeito. Bem, felizmente o nosso tempo se esgotou. Queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Nós que agradecemos. Eu acho que foi ótimo, a gente que agradece. Tá ótimo. Mídia de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana nós debateremos mais um assunto atual. Para você, uma boa noite, tenha uma boa semana. Até o próximo programa. Música